Cavaleiros, este é o motor Mercedes-AMG V8 biturbo de 4 litros chamado M177. Uma verdadeira obra-prima dos tempos modernos quando o assunto é V8 picudo. Entendeu? Não, sem brincadeiras, cavaleiros, esse daqui pra mim é um dos melhores, se não o melhor motor V8 que sai lá da Europa, o biturbo. Lógico, o pessoal lá agora da GM, recentemente, né, fez aquele do Corvette, o ZR1 lá, enfim, eu já falei, já devo ter reagido a esse motor em algum momento. Mas essa construção, esta arquitetura, ela é europeia. E dentro os motores europeus, e eu estou aqui comparando com motores da Ferrari, que eu já mostrei aqui no canal. Estou comparando aqui com motores da McLaren, que eu ainda não mostrei aqui no canal. Estou comparando aqui com motores da Audi RS, que eu já mostrei aqui no canal. Estou comparando com motores da BMW M, que eu também já mostrei aqui no canal. Todas essas montadoras e mais algumas, por exemplo a Land Rover, que eu tenho um aqui do lado, também produzem motores V8 biturbo, certo? E esse aqui é o melhor. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou com esse motor aqui do lado. Isto porque este motor está condenado. E eu vou aproveitar que eu tive que desmontar o motor inteiro. Eu não, o técnico da Vanguard desmontou muito bem o motor inteiro aqui em uma fase de diagnóstico, e eu vou aproveitar que ele já está desmontado, parece um Lego, olha só que fácil você trabalhar com Mercedes AMG, ó. A turbina saiu, vou aproveitar que a gente está nessa fase aqui e eu vou mostrar para vocês como que a construção desse motor fez com que ele fosse um dos melhores do mercado. E até o momento, apenas 2 desse aqui passaram aqui na Vanguard, esses dois por falhas de usuário, falhas externas, não relacionadas à construção ou ao projeto, certo? Assim, em outras palavras, olha, tem uma aranha. Você tá pegando aranha aí, Henry? Acho que essa aranha, ela é 8 patas, né? Ela deve gostar de V8. Você tá pegando isso, Henry? Bora lá. Pronto, agora eu tenho lá o Peter, né? O nosso companheiro aqui de vídeo, que também deve gostar muito de AMG. Ele deve ser um fã de AMGs, assim como eu. E detalhe, né? Você tá vendo essa camiseta fora de spec aqui, ó? Ela tá meio grande pra mim, mas essa aqui é a única camiseta que eu tenho da Aston Martin. Eu acabei de ver o lançamento hoje do Valhalla, que tem este motor lá na Aston Martin, né? Numa configuração de central traseiro, certo? Então toma aí, toma este petardo. Vamos começar? Já foi introdução, né? Extremamente desnecessária, longa, prolixa, assim como todos os vídeos deste canal. Então vamos lá, cavaleiros. O M177 é um daqueles V8 biturbos de 4 litros, que é a configuração, o deslocamento que a norma Euro 6 considerou para que as montadoras seguissem, né? Ou algo muito próximo disso, algo muito próximo de 4 litros. A Ferrari está no 3.9. A BMW está no 4.4, a Land Rover chega no 5.0, mas Land Rover é Land Rover, não interessa, certo? Mas aqui, essa configuração de motores que conseguem produzir, com a ajuda das turbinas, aí dos seus 500 cavalos e indo ali até os seus 700, 750 cavalos, se eu não me engano, lá na Black Series. E mais um monte de outros motores que tem esse hardware, que com uma programação aí passam dos seus 900 com troca de turbina, etc. Certo? A AMG fez essa plataforma há mais de 10 anos atrás. Para pensar nisso, né? Esse motor é de 2015, nós estamos já em 2026 e ele, até hoje, ele é vendido em várias configurações. Está lá desde a C63, com seus 500 e pouco, que é o motor do meu carro. Inclusive, eu vou postar na sequência deste vídeo o mesmo motor, o mesmo M177, só que do meu carro com 100 mil quilômetros. Vai chegar agora, tá com 99.800. Eu acho que vou conseguir chegar até os 100 para gravar o vídeo redondo para vocês. Mas eu vou mostrar esse motor com 100 mil quilômetros e com os bicos originais e com estágio 2, né? O remap que quebra é o álcool que quebra o bico tá original. Faz 10 anos que o bico desse motor tá lá no meu motor e eu nunca troquei. E o motor tá perfeito.
Você entende? Então eu vou mostrar também o outro lado desse motor nesse outro vídeo, que não é esse que eu estou gravando agora, tá? Mas esse motor sai desde a C63 e vai sair nessas versões especiais aí de Aston Martin, com motores centrais traseiros, parafusados em carrocerias e monocoques de fibra de carbono, enfim, é do caralho, entendeu? É do caralho. E todo mundo aqui no mercado segue uma fórmula parecida, cada um trabalhando, né, desenhando o seu motor com os seus traços, com as suas estéticas, né? A AMG optou aqui para fazer uma configuração Hot V. Tem motor V8 biturbo hoje que não é Hot V? Tem. Os da Ferrari, por exemplo. Eles não são Hot V, a Ferrari decidiu botar as turbinas aqui ao lado. A Mercedes entendeu que a versão com Hot V, com as turbinas no meio aqui do bloco, certo? Coletorzão de admissão. Turbinas aqui. É assim que monta. Turbinas no meio do V que fica quente porque a parte de exaustão e temperatura do motor a combustão está concentrada aqui no meio. Aí o pessoal vai falar, e resseca tudo, Guilherme, porque o calor vai destruir as peças, as conexões, essas conexões de borracha aqui e tal. Olha, não é um problema crônico. Aparentemente, a Mercedes, e ao contrário da BMW, que tem grandes problemas aí de ressecamento nesses componentes de tubulação de água, de óleo que alimentam aqui as turbinas, a Mercedes, talvez pela escolha de materiais e o desenho das peças, não sofre muito com problemas aqui relacionados à temperatura concentrada neste local. Foi um bom projeto, ok? Ferrari e McLaren, por exemplo, escolhem botar as turbinas aqui ao lado. Isso também ajuda a baixar o centro de gravidade, porque McLaren e Ferrari estão muito mais preocupadas com o centro de gravidade, devido à construção dos carros, versus a AMG, que isso aqui vai entrar numa classe S, isso aqui vai entrar numa classe C, que já é outro tipo de construção e concepção de carros, né? Então veja que muita gente vê o Hot V como a evolução do desenho do motor V8 biturbo, botar as turbinas aqui no meio, mas na verdade não é muito, porque isso concentra calor, né? Duas turbinas esquentando aqui versus uma turbina esquentando essa área e essa área, e também isso concentra o peso na parte superior. Então nesse ponto, motor M840 e o F154 da Ferrari e McLaren são superiores nesta escolha. Vamos falar direto aqui das turbinas e continuar, porque senão vai ser um vídeo muito longo. Vamos falar das turbinas, chega aí. Turbina são várias tecnologias que são implementadas na fabricação e na operação das turbinas. No caso, a AMG trabalhou com turbinas da Borg Warner e, convenhamos, com exceção do bifluxo aqui, isso daqui é muito parecida com aquela KKK dos anos 2000 da Audi, entendeu? Turbina simples, nenhum material exótico, certo? Um rotor de alumínio, o compressor de alumínio, eu não tenho recirculação interna aqui, a wastegate ela ainda é pneumática, tá aqui, atuador pneumático da wastegate, uma solenoide só para as duas turbinas, que é legalzinho. Qual que seria a outra versão aqui de wastegate? A eletrônica. Muito mais problema, muito mais chata de você remapear, certo? Wastegate pneumática, a gente tem uma razão de pressão e um pulso de solenoide para trabalhar. Muito mais fácil, muito mais simples e funciona igual. Chupa essa, certo? Para carro de rua, né? Lubrificação a gente não tem aqui, ela tanto lubrificada como arrefecida, nada demais. E aí o que chama a atenção é o que é muito comum também nas outras montadoras, a turbina ela trabalha com um bifluxo nas versões do M1779 alguma coisa, né, que são instaladas aí em G63, GLE63, S63, E63, as AMGs GTC, GTR, todas essas aí que eu falei
possuem a turbina com fluxo duplo, né? Ou com o Twin Scroll, né? Que chama na BMW. A BMW deu o nome de Twin Scroll. Mas se vocês verem aqui, ó, o coletor de exaustão, ele possui duas câmaras, certo? Ele possui essa câmara, essas duas aqui vão sair nessa saída, esses dois cilindros vão sair nessa saída. Essa divisão, ela continua dentro da turbina e a gente tem aqui a turbina, né, o rotor cônico sendo atacado por dois ângulos. E isso traz mais eficiência, os pulsos de combustão trabalhando com ângulos mais fechados, é melhor nessa fase inicial, inercial da turbina, e depois quando a gente... É a mesma coisa você pegar um catavento, pega um catavento, assopra ele de lado e assopra ele reto. Conforme você muda o ângulo que o ar bate na pá, o catavento consegue rodar mais rápido ou mais rápido em termos de aceleração ou mais veloz em termos de velocidade, certo? E aí, a tecnologia aí já bem difundida. A minha C63, por exemplo, tem um coletor simples, ele não é bifluxo, né? E na minha C63 o rotor também é menor, né? Então a minha C63 pega muito rápido de alta estrangula. Essa daqui, pelas dimensões e o projeto, ela enche muito melhor em altas rotações. 4.000 em diante, isso aqui produz aí até 110 kgf de torque. Depois, cavaleiros, M177 também possui um sistema de desativação de cilindros. Então, quando ele é um V8, naturalmente, mas quando você está lá no semáforo, né, e você vai sair, você só põe uma casquinha e o motor entende que ele não precisa entregar 110 kgf de torque para você ir para frente, apenas 10, 15, ele vê que ele consegue produzir isso com 2 cilindros, 3 cilindros, né? Assim, em termos de carga, né, aplicada, e aí ele desliga, né, aí ele faz aspirada, e ele desliga 4 dos cilindros, né? Então, ao invés desse motor aqui, quando ele sai do semáforo e está lá no painel um Vzinho, assim, um pistão e um 4, né, significa que ele, através desses atuadores, que são muito parecidos com os mesmos atuadores que a gente vê na concorrência lá na Audi, né? Audi Porsche, né? Na verdade são atuadores Bosch aqui. Eles têm um sistema AVS, né? A gente tem 2 perfis aqui no comando. Quando a solenoide liga, o comando rola e aí a gente tem um câmbio cego. Em outras palavras, as válvulas de admissão e exaustão do motor com o girar do comando não são acionadas. O cilindro fica fechado, né? E aí o carro consegue andar para frente só com 4 cilindros, 2 de cada lado. Muda completamente o ronco do motor quando você está nessa fase. E aí quando você vai lá e requisita mais torque pisando no pedal, significa que você quer fazer alguma ultrapassagem, tudo, em 1 segundo ou menos, o esquema ele é modificado. No próximo giro do motor os comandos se reajustam e aí entra os lobbies que vão fazer o acionamento da válvula, e aí a válvula vai ser acionada quando o comando gira, né? Então, cavaleiros, aqui fica claro o sistema. Eu tenho 2 cilindros que vão estar sempre ligados, né? O sistema de desativação de cilindro não atua nesse câmbio, e esse câmbio ele é um câmbio comum, né? De qualquer comando que a gente vê, certo? E aqui do outro lado, no cilindro ao lado que ele é desativado, eu tenho um câmbio com 2 perfis. Veja que nessa parte aqui, perto do meu corpo, eu tenho o mesmo perfil de câmbio, só que no meio dele eu tenho um câmbio liso, né? Percebam? Daqui para cá, daqui para cá. Eu tenho 2 perfis. E aqui eu tenho aonde o atuador atua, né? E ele vai deslizar esse cara aqui, certo? Para fazer o acionamento ou não das válvulas desse cilindro aqui, certo? Por que você não tira do plástico, Guilherme? Porque tá tudo bem embalado aqui, eu consegui sem perder nada.
e o vídeo vai continuar. Vem. Então, aqui ficam esses atuadores. Na Mercedes isso aqui chama de sistema Camtronic, que é basicamente um irmão gêmeo do Audi AVS. Aí você vai perguntar, qual é o irmão gêmeo mais bonito de todos? Eu não sei, eu não fico olhando para essas coisas. Aqui é um canal de mecânica, não de avaliação estética. E para ajudar, começou a chover. É uma chuva daquelas forte, que vem mensagem no celular falando que o apocalipse está chegando. E eu vou gravar esse vídeo até o final. Porque se cair a luz, vocês não vão ter vídeo. Porque ele tem que sair agora essa semana. E é o tempo que a gente tem para gravar é hoje. Beleza? Então São Pedro, pelo jeito, não tem AMG, não é fã de AMG. Beleza. Aí a gente cai. A tampa é o próprio mancal do comando. Aí a gente cai nesse caso específico aqui desse motor, né? Que o motor chega pra gente travado. Você entra aqui, o motor de partida não consegue virar o motor. E a gente entra aqui com uma chave, né? E cara, o motor não se movimenta, ele chega travado. E o relato do cliente foi que ele estava andando na estrada, pegou algum tipo de pedra na parte inferior do carro, que fez com que o carro perdesse fluido de arrefecimento, tá? Para quem não sabe, todos os AMGs na parte dianteira do veículo possuem diversos complexos, diversos radiadores extremamente complexos, do sistema de water coolers laterais, do sistema de arrefecimento da água aqui do bloco, do sistema de water cooler também num sanduíche. Depois a gente tem na horizontal, a gente tem os sistemas de arrefecimento do óleo do motor, tudo junto, tá? Extremamente complexo. Qualquer pedra que pegar por baixo, na frente ali do motor, pode fazer com que o motor perca o fluido de arrefecimento. Se isso acontecer, meu amigo, não interessa onde que você está. Você pode estar no meio da Mongólia, ou você pode estar ali em Stuttgart, na frente da fábrica da Mercedes. Não interessa. Deu mensagem de fluido de arrefecimento baixo, você para o carro, você desliga o carro, porque o líquido é peça componente do motor. Se ele não estiver presente, coisas ruins vão acontecer. E quando você está andando com uma maravilha moderna dessas, complexa, rara, de baixa produção, feito à mão aqui, essas coisas ruins que podem acontecer, elas também podem ser muito caras, ok? Então, se você se vê nessa situação, estou andando na cidade, na estrada, sinto uma porrada, nossa senhora, aí de repente, plum, vem uma mensagem no painel, nível baixo do sistema de arrefecimento. Pare o carro imediatamente e avalie a situação. Você parou o carro, mas eu estou no meio da estrada, Guilherme, num lugar perigoso. Risco e recompensa, ok? Você está num lugar que seja no meio da estrada, inóspito, beleza, não tem ninguém ao redor para te encher o saco? Para o carro, desce, avalia. Tem água lá embaixo? Abre o capô, tem água no reservatório? É o sensor que deu problema? Ou realmente a mensagem que o sensor mandou para o painel é correta? Não tem água circulando ali no reservatório de expansão, certo? E o pior, se for mensagem de pressão de óleo, eu já tive, que nem eu falei, tem radiador de óleo lá na frente. Eu já tive casos entrando aqui na oficina com esse motor que pegou uma pedra, o cara estava andando numa estrada de terra, né? Um pouco mais rústica. Essa pedra amassou a canaleta lá do radiador e começou a vazar óleo sobre pressão ali para o chão. Só que no meio do carro, né? Então, graças a Deus também não pegou nas rodas. Só que o cara continuou dirigindo. Podia ter perdido o motor, porque a pressão de óleo caiu. A bomba é variável, ela vai lá, compensa, né? Ela não vê que tem um vazamento, mas ela vai lá, dá mais bomba de óleo, dá mais solenoide. É lógico que isso ia acontecer. Puta merda. Ó, e aí vem a mensagem da Defesa Civil.
raios e ventos. Raios! Raios e trovões! Voltamos. Vai desse jeito, meu amigo. Onde eu tava mesmo? Pare o carro, ok? No caso aqui, devido a situações que eu não consigo avaliar, a escolha foi continuar rodando com o carro, sem o fluido de arrefecimento, né? O motor travou. E o que a gente está fazendo aqui? A gente já está avaliando o nível do estrago para ver o que aconteceu com o motor e para ver que tipo de reparo e se dá para fazer reparo aqui, ou observando as normas da Mercedes para construção, manutenção e reparo desta plataforma, se dá para fechar esse motor com confiabilidade. Lembrando que aqui na Vanguard nós praticamente fomos a primeira oficina a abrir essa plataforma aqui no país. Isso eu posso dizer que eu tive um problema, para quem não conhece, eu vou deixar o vídeo da C63 Store aqui, que teve um problema lá de lubrificação no motor, devido à quebra da turbina, né? E a gente teve que abrir parcialmente o motor para limpar os pedaços de turbina que estavam dentro do motor. E para eu abrir o motor, para eu tirar essa tampa, eu preciso de uma ferramenta para fasear o motor, sincronizar o movimento aqui, ou o momento de abertura das válvulas, com o virabrequim, ou a posição dos pistões, ok? Para isso, eu preciso de uma ferramenta de ponto, parecida com essa daqui, que eu tenho dentro desta maleta, né? Quando eu estava fazendo o orçamento daquele motor, eu liguei para a Mercedes e falei: Mercedes, eu preciso da ferramenta número tal, nem lembro lá, alguma coisa. E aí a Mercedes vem e me fala: olha, eu não tenho cadastro dessa ferramenta aqui no meu sistema, ela nunca veio para o Brasil. Aí eu falei: ok. Fui achar no exterior, né, a ferramenta aqui produzida com... Eu não vou fazer propaganda da marca, mas enfim, funciona, porque a gente fechou o motor do Thor e ele roda até hoje, ok? Então, uma das curiosidades aí em relação a essa plataforma. Aí, por que eu estava falando dela? Porque a gente começa o processo de desmontagem do motor e algumas coisas estranhas começam a aparecer. Aqui na frente, por exemplo, o pino que segura o guia da corrente, ele estava fundido ao cabeçote. Isso não é normal. Aqui dentro eu tenho um sacadorzinho, um parafuso M6, que eu vou lá, junto de um sacador, eu aperto o parafuso, o pino ele sai sem esforço algum. E os pinos de guia de corrente aqui, dos dois lados desse motor, estavam fundidos ao cabeçote. Eles não vão mais sair com boa vontade ou utilizando carinho, né? Não teve outro jeito, a gente teve que quebrar os guias aqui, que são de plástico e são os mais baratos do conjunto, né? Pra gente conseguir sacar o cabeçote. E aí, bom, aí já começa, né? O motor tá travado, não dá para girar. Tira do carro, monta no cavalete, vai sacar, começa o processo de desmontagem. Aqui em cima até então, sem grandes indícios assim. Parte das pistas aqui indicam que a lubrificação do motor estava em dia, nenhum risco, tá? Nenhum risco. E aí a gente vem na parte aqui frontal, vai tentar sacar os pinos do guia de corrente, estão basicamente fundidos ao bloco. Aí você fala: ih, puta merda, né? Tô vendo que o negócio é mais embaixo. Vou tirar o cabeçote agora e vou mostrar o que a gente viu na sequência. Porque, enfim, e é lógico que tudo isso aqui já foi diagnosticado. Eu só vou mostrar para vocês a situação do negócio aqui. Porque, enfim. Cavaleiros, dá uma olhada no que tinha dentro das câmaras de combustão deste motor. Aqui já secou, mas a gente tinha água acumulada, né? Basicamente em todos os cilindros mais da parte traseira e, curiosamente, o cilindro mais perto da frente do carro mais seco e os cilindros mais da parte traseira do carro
todos oxidados, assim, ó o nível de oxidação que a gente teve aqui dos pistões, né? Liga ferrosa, inclusive, ó. Bastante laranja aqui, apesar que bloco, pistão hiperaltêtico de alumínio, né? Onde está vindo esse ferro? O ferro, na verdade, ele vem da decomposição aqui da material da camisa, ok? Se vocês veem aqui o material da camisa, eu acho que dá para perceber aí no vídeo, foi todo corroído devido à presença de água que nós tivemos aqui dentro do cilindro. E da onde veio esta água? Esse motor ele pegou e fez um calço hidráulico, Guilherme? Não. Esta água, ela veio do sistema de arrefecimento aqui, que passa nas paredes, ao redor do cilindro. Essas são as galerias, passa água aqui e a gente desmonta o motor e de repente tem água dentro do cilindro. Ó, entre a superfície do bloco e a superfície do cabeçote, eu tenho a junta do cabeçote, certo? Essa daqui, uma multilayer gasket ou uma junta de metal, né? Que não queima, ok? Antigamente, quando a gente tinha aquelas juntas de amianto e outros tipos de materiais, era comum a temperatura excessiva queimar e prejudicar o metal, né? Ou melhor, não o metal, o material que compunha essas juntas anteriores, mais antigas. Com as juntas de multifolhas de metal, o metal ele não vai queimar, né? O que acontece com o metal? A temperatura aqui, devido à falta da água que passava aqui por entre essas galerias e tirava a temperatura deste conjunto, né? A falta dessa água fez com que esse metal e o metal do cabeçote ultrapassassem as temperaturas de projeto da fábrica. Esse aumento de temperatura causa uma dilatação, então o negócio esquenta tanto que ele começa a expandir e aí ele acaba sofrendo algo que a gente chama de deformação plástica. Esta deformação plástica é basicamente a deformação ou o empenamento das superfícies que deveriam ser planas, certo? Eu tenho o cabeçote com bloco, eles dilatam e aí abrem-se os espaços. Nós medimos 0,10 no bloco e 15 no cabeçote de empenamento. Juntos é espaço suficiente para a água do sistema de arrefecimento passar pelo meio da junta e acabar encontrando lá a câmara de combustão. Se vocês viram um outro vídeo de Mercedes, uma Mercedes mais simples, uma GLA com o motor M270 que eu mostrei aqui no canal, vou deixar aqui o link para você dar uma olhada, porque é o mesmo tipo de problema, rodou lá sem água e causou o mesmo defeito. Lá eu falei que a Mercedes não prevê nenhum tipo de usinagem para os cabeçotes. Se houve algum tipo de deformação do cabeçote e ele empenou, ele não era mais plano, ele empenou, você não vai ter junta sobre medida. Ah não, Guilherme, mas é o seguinte, por que você não vem aqui, preenche de alumínio e depois dá um passe, dá uma lâmina, né? Vem com solda aqui, metendo material, aquele alumínio bem porosinho assim, ó, né? Por que você não faz isso e depois monta? Falei, olha, eu sou um cara que eu me considero corajoso, tá? Mas tendo em vista que a fábrica diz, não faça, não dá certo, né? Tendo em vista as horas de serviço, a estrutura e o custo dos componentes, eu não tenho coragem o suficiente para ver se esse tipo de serviço no longo prazo vai dar certo ou não. Aqui na oficina Vanguard, o padrão é o padrão original ou melhor, ok? Se eu tiver um cabeçote preparado, billet, pica da galáxia com válvula de titânio, beleza, isso é uma evolução do projeto original. Eu
chegar no cabeçote original, preencher para corrigir um problema que não tem nada a ver, né? Só que foi um problema de arrefecimento, para mim, no mínimo, assim, é um nível de coragem que eu não pretendo ter na minha vida, ok? Então, eu já tenho nesse cálculo aqui 2 cabeçotes para serem substituídos. E aí vem a questão do bloco. E vale dizer, uma outra coisa que eu vejo aqui no mercado, né? As pessoas, elas, com muita propriedade, em cima de experiência, elas resumem o conhecimento em máximas. E a máxima mais frequente aqui relacionada a esses motores modernos é que motor moderno não dá retífica, ok? Significa que os motores não modernos ou os motores antigos, se bem que a modernidade é em 1920, né? A gente já está na pós-modernidade, ou na pós-pós-modernidade. Então o motor... Deixa eu pegar uma água, pera aí. Pronto, até melhorou a garganta agora. Eu vou falar mais baixo. Né? Então vamos lá. A fabricação do bloco, ela precisa passar por um processo que vai preparar a parede do cilindro para o trabalho do pistão e dos anéis, ok? Antigamente era comum utilizar blocos feitos de ferro, cujo preparo dessa parede do cilindro era feita por um processo de usinagem, um processo de brunimento, certo? Que preparava a parede para ela reter um pouco de óleo através ali das micro-ranhuras que formavam micro-cânions, que era o suficiente para acumular um pouquinho de óleo para quando o pistão estivesse passando, né? O pistão passa livre e tem um filme de óleo ali para ele deslizar dentro da parede aqui do cilindro, ok? Depois a metalurgia da fabricação dos motores foi evoluindo, começaram a surgir motores com bloco de alumínio. Alumínio, ele é um material muito melhor porque ele é menos denso, então ele imagina um bloco desse tamanho se fosse de ferro, ia adicionar muito mais peso na dianteira ali do veículo aqui nesse caso. E isso atrapalha o desempenho do carro, principalmente tratando de carros modernos, pós-modernos, aqui com esse nível de desempenho, né? Então a leveza do alumínio ela é benéfica quando você desenha e projeta um motor, e a segunda parte é que o alumínio também conduz mais calor, mais rápido, e isso é importante aqui para quando a gente tem os sistemas de monitorados aí pelas normas, Euro 6, tal, etc., que precisam que o motor trabalhe e atinja a sua temperatura de funcionamento rapidamente para fazer o controle de emissões de gases, ok? Só que o problema é que o alumínio ele também, além de conduzir temperatura com bastante eficiência se comparado com o ferro, né? E ele ser mais leve, o alumínio ele é mais mole. E a ausência de dureza, né? Vou botar mole eu não vou tentar ser o mais didático possível, não entrar em termos muito técnicos de resmate aqui e materiais. O alumínio ele não é adequado para ser utilizado aqui nessas paredes. Então, quando o alumínio começou a ser utilizado na fabricação, na fundição do bloco, as fábricas criavam os buracos e aí ela ainda aplicava camisas de ferro. Eu mostrei para vocês isso no bloco da Testarossa, Ferrari Testarossa, ali final da década de 70 para início de 80, né? Aquele bloco do F113, F113, não é o 1113 da Mercedes. Vamos lá. Eu tenho esse problema, eu sei. O F113 da Ferrari utilizava um bloco de alumínio com camisas de ferro, certo? O que muda na camisa? Nada, a camisa ela vem separada, é um cilindro que você tira como se fosse um copo aqui dentro do motor e ela é de ferro, brune, que nem brunia antigamente, estava tudo certo. A tecnologia melhora, evolui, não necessariamente para melhor, e aí através da escolha da liga que é composta o metal aqui do bloco, né? Que aqui no caso, se a gente vê aqui no cabeçote, eu tenho uma liga aqui de alumínio, silício, magnésio, zircônio e, SR? SR é o quê? Estrôncio?
que é SE? Não, aí também vocês estão querendo demais, né? SR é estrôncio? Pera aí. Caralho, mano, eu acertei, velho. É estrôncio mesmo. Ou seja, então esses são os elementos que compõem a massa aqui do panetone, que depois é assado dentro do forno e monta o bloco. Aí, né, com o avanço da metalurgia e o entendimento do comportamento dos metais e das ligas, né, as fábricas viram que não precisavam ter toda essa complexidade de ter 4 camisas separadas, porque essas camisas elas vão ter que ser ajustadas, tal, não sei o quê. Era muito mais fácil fazer uma coisa só junta, né? E aí surge ali no final da década de 80 para 90 os primeiros blocos com camisas com a tecnologia de alusil, alumínio e silício, certo? Silício, se eu não estou enganado ali, abaixo do hiperetético, que era 15%, para baixo da liga, composta de silício, né? E através de um processo que inicialmente era químico e depois virou mecânico, também de brunimento, super específico, feito na fábrica onde esses motores eram fundidos e usinados, eles faziam com que o alumínio, né, pensando aqui na parte da superfície da camisa, né, a gente tinha uma liga de alumínio e de silício, através de um brunimento, eles tiravam o alumínio e faziam com que a estrutura da camisa fosse só de silício, né? Eu acho que eu já falei isso aqui em algum vídeo, eu não vou lembrar agora. E a questão é o seguinte, esse processo de brunimento do bloco alusil, ele é diferente do de ferro, dos quais todas as retíficas que estão aqui no país estão treinadas, têm o equipamento e dominam o processo. O processo de alusil ele é mais novo, ele tem técnicas diferentes, né? E até o momento, até onde eu sei, e eu tenho alguns contatos, ok? Posso estar enganado, me dou ao luxo de errar, ok? Mas até o momento, nenhuma retífica aqui no país possui ou domina a técnica de alusil. Se eu tiver enganado, me posta aqui embaixo qual é o seu nome, eu vou te visitar, tá bom? Eu sei que lá no exterior, a Kolben Schmidt, ela fornece camisas para blocos que tiveram danos estruturais e aí fornece as ferramentas para fazer esse brunimento e o controle dos processos, e também tratando-se de um processo bem artesanal. Algumas retíficas também nos Estados Unidos também já dominam como retificar esses blocos. Esses blocos são retificáveis e, principalmente ali da década dos anos 2000, BMW, tudo, chega a vender pistão sob medida, certo? Então você estava lá com bloco de alumínio, riscou, puta, você vai na BMW, compra um pistão 0,20, sei lá, e se você souber brunir, você consegue recuperar o bloco e o motor continua funcionando, ok? Hoje em dia, tendo em vista a automatização das coisas e o custo envolvido, as fábricas pararam de fornecer essas peças sob medida. Se você tem algum problema no bloco, Land Rover, por exemplo, já mostrei isso no vídeo lá da Land Rover não vende a parte componentes separados do short block aqui. Você tem que comprar um short block novo, né? A parte de baixo do motor, ela não tem pistão sob medida. Você tem que comprar tudo junto e vem montado da fábrica, né? Opção deles, né? Mas aqui não é alusil, cavalheiros. Aqui é uma outra tecnologia mais moderna chamada Nano Slide, certo? Slide de deslizar, que é o que o pistão precisa fazer aqui dentro da camisa, e nano de nanômetro. Esta é a espessura, que ela é medida de nanômetros, do material que é depositado aqui na parede do alumínio, da massa de panetone de alumínio, silício, magnésio, zircônio e estrôncio, certo? Através de um processo de spray e arco, ou arc spray, certo? Aqui eu vou pedir para o editor caridosamente ir atrás do arc spray, ARC, spray com Y no final, certo? E vocês veem que isso é uma tecnologia de revestimento, de coating,
de superfícies metálicas, ok? Geralmente superfícies metálicas de metais mais moles, que vão estar sendo submetidos a algum tipo de trabalho. Então lá você tem um material ferroso que ele é alimentado sob pressão, né, com uma espécie de spray, né, de ar comprimido, e um arco que vai vaporizar esse metal e ele vai ser depositado nessa superfície desse componente que precisa de uma dureza maior para fazer algum tipo de trabalho, que é o caso que nós temos aqui na interface camisa, anéis e pistão, certo? Isso é utilizado em várias montadoras hoje, o NanoSlide é o sistema de arc spray. Eu tenho, por exemplo, isso na GT3 RS 992, inclusive utiliza ferro, o material que é depositado NanoSlide significa que são alguns nanômetros de espessura. Para vocês terem uma ideia, um fio de cabelo trabalha no micrômetro, certo? Na espessura de micrômetro. O nanômetro está 2 vírgulas para baixo, né? Então, um fio de cabelo tem por volta de 70 mil nanômetros. E a espessura depositada aqui na camisa é de alguns nanômetros. Então, extremamente fina é a superfície aqui desse material depositado. E quando esse material ele é afetado por algum motivo, como por exemplo, presença de umidade e corrosão, e aqui eu volto de novo, né? Eu estava falando da GT3 RS 992, você tem uma, tira aí, pede pro teu mecânico, tira a vela e entra com uma câmera lá dentro. Você vai ver que vai estar tudo oxidado. Por quê? Nós temos muita umidade aqui no Brasil. E, lógico, existe um boletim técnico da Porsche que fala que isso não é um problema, mas, de novo, são nanômetros. Como é que isso vai acontecer no longo prazo? A gente vai pagar para ver, não tem outro jeito, né? Mas a umidade ela acaba afetando essa pequena camada e aí surgem pontos de corrosão. Esses pontos de corrosão alteram a superfície do ponto de vista microscópico e isso vai alterar o filme de óleo ali, ok? E uma vez que eu começo um processo de oxidação, quando a gente está trabalhando, dá uma olhada, ferro, acontece isso aqui, ó. Tá vendo esse pó? Isso é ferro. Isso é esse acabamento que está se desprendendo da parede. Dá até pra usar de maquiagem aqui, ó. Como é que chama isso aqui? Blush? É um blush? Isso é um blush da MG. Volta pro vídeo, Guilherme. Então, quando a gente tem você começa esse processo de corrosão, e aqui extremamente acentuado, foi o suficiente para travar tudo, inclusive, né? Você acaba tendo que refazer esse processo. E aí eu te pergunto, amigo, com todo respeito, que retífica hoje aqui no Brasil tem um processo de controle dimensional com uma tecnologia de arc spray ou NanoSlide, que é o jargão da Mercedes, é o nome comercial da Mercedes, para esse tipo de aplicação aqui, de construção de bloco, né? Eu não conheço, ok? Eu não conheço ainda. Em outras palavras, cavalheiros, esse é o motivo da gente ter condenado o bloco. Fora o empenamento também que empenou. Os dois cabeçotes, é basicamente o motor inteiro, né? Tronco e cabeça. Ah não, mas a unha do pé, Guilherme, tá boa. Pois é, irmão. Mas assim, ó, vai pro caixão, infelizmente, ok? Dava para ter evitado? Dava, que nem eu falei para vocês aí. Aconteceu? Não tenta chegar no posto, beleza? Desliga, principalmente quando você tem umas joias raras dessa daqui. Às vezes assim, é uma pedrinha, um radiador que você vai trocar, uma mangueirinha que rasgou, né? Coisa simples, não precisa chegar nesse ponto. Não é o primeiro, eu recebo isso aqui todos os meses, basicamente eu tenho motores com problemas parecidos, estou montando um V6 de Q5, né? Nesse momento que sofreu algo parecido, um problema do sistema de arrefecimento que deu perda total no motor, tá? E aí, é isso, é triste, gosto muito desse motor, acho do caralho, sou suspeito pra falar porque eu tenho um também, mas que nem eu falei em outros vídeos aí,
Acho que o projeto é muito bem feito, consegue ser complexo e ao mesmo tempo não está dando os problemas que a gente vê. Por exemplo, o sistema de ABS tem lá na Audi. Lembra que eu falei que na Audi os balancins quebram? Os balancins lá na Audi tem o sistema de desativação de cilindro também, lá no ABS. Tá? Aqui ainda não vi. Tá? Pode ser que amanhã começa, né? Porque a gente fala que lembra do motor anterior, 2 gerações atrás, o M156, que até ali 2015 todo mundo falando Panzer alemão, este carro é do caralho. Você põe ele na pista e o bagulho não acontece nada. Mudou essa história. Hoje ele está derretendo. Então, cada geração de motor, com as suas tecnologias, as suas novidades, vão apresentar problemas que vão surgir daqui a 10 anos, uma natureza de problema, daqui a 15 anos outra natureza de problema, e a gente vai descobrir isso com o tempo, ok? Entropia, cavaleiros, nunca falha, beleza? Mas, diga-se de passagem, que esse cara tá virando já passou da adolescência. Tem motores e gerações de famílias de motores aí em outros fabricantes que não estão chegando nessa idade, né? Esse aqui é um projeto de 2015 e ele ainda é instalado nos carros. Não posso falar isso das outras montadoras, certo? E vamos ver o que vai acontecer, né? Se esse canal existir aqui ainda há 5 anos, né? Esses motores também, vamos ver que tipo de problema eles vão apresentar aí com passagem desse tempo. Certo? Certo. Para de falar, Guilherme. Eu acho que eu já falei tudo. Tem que desmontar mais coisa aqui, mas assim, já acabou o expediente. Acho que já falei, já mostrei a catástrofe para vocês, que é o que vocês gostam aqui nessa desgraça de plataforma, né? E vocês gostam de desgraça, né? Toma essa aí, então. Considere se inscrever neste canal.